Olá, bom dia. Os casos de dengue têm aumentado muito no país. De janeiro para cá, ou melhor, até agosto, já foram registrados um crescimento de mais de 600%. No Maranhão, a situação é um pouco mais confortável. Até julho, mais ou menos, a gente nem tinha crescimento. Mas até agosto, agora, a gente já teve um crescimento que chega a 44%. Mas por que esses casos estão acontecendo tanto assim? O que determinou esse crescimento de registro da doença? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio aqui comigo para conversar sobre isso, me dá mais detalhes a respeito, o Pedro Tavares, que é coordenador do programa de combate à dengue. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui para conversar um pouco. Conversar sobre dengue. Seja muito bem-vindo. Esse aumento de 600% de agosto para cá, com relação ao mesmo período do ano passado, é um crescimento atípico para esses anos todos? Olha, já fazia muitos anos que o Brasil, né, não apresentava esse crescimento tão exagerado, né? Então esse ano realmente pegou praticamente o ano de 2015, que teve uma alta acentuada, e agora o país apresentou exatamente esse aumento, sendo que isso aí talvez reflita, né, para os estados e municípios também do país, né? Não nessa proporção. Sim, São sim. Luís, aqui na capital, nós estávamos mantendo um controle efetivo da dengue, né? E até julho nós tínhamos uma baixa, mas realmente com alguns problemas e alguns fatores importantes, como o aumento das chuvas, a questão também do grande processo migratório que se teve aqui em São Luís, principalmente no festejo junino, a gente teve essa movimentação de pessoas movimentação, essa né? migração de áreas, tanto externas quanto internas, né, aqui no estado do Maranhão, proporciona também um aumento. E a capital, felizmente, a gente pode dizer assim, a gente tem um controle ainda dessa situação, né, e tenta ter de todas as formas cuidado para que essa coisa não aumente aqui na capital. Esse crescimento de 44%, ele é verificado no país inteiro ou os casos se concentram mais aqui na capital? Não, o país inteiro, como eu já falei, viu? Não, eu falei estado inteiro. O estado provavelmente está com mais alta do que a capital. Tá? Ah, é? Mais alta do que a capital. Agora, São Luís é porque vinha tendo um decréscimo até o mês de julho, né? Sim, sim. Nós estávamos exatamente pensando que fôssemos ter até o final do ano o mesmo número ou abaixo do ano passado, mas provavelmente nós vamos crescer um pouco dentro de uma normalidade, porque São Luís tem uma endemicidade da dengue normalmente em torno de 1.000, chegando praticamente a 1.000 casos de notificações, tá? O que não caracteriza que notificados seja confirmado. Confirmados, tá? entendi. Mas de qualquer maneira, essas notificações a gente era para manter. É um sinal de alerta já. Era para manter no estado menor do que 1.000 casos de notificação. Mas infelizmente nós vamos chegar aproximadamente de 800 a 900 casos esse ano. Esse ano, né? O período de chuvas que tem se prolongado por tanto tempo, né? Ainda hoje a gente ainda tem umas chuvinhas de vez em quando. Isso também influencia bastante, né? Olha, influencia, Elda, e a gente está querendo explicar isso aos ouvintes também. Embora as chuvas, né, ainda acontecendo, mas está acontecendo de maneira muito rara, né? Dá uma chuva hoje, é espaçosa. Já essa chuva espaçosa, ela é muito mais complicada do que a chuva torrencial. Ah, tá? Exatamente, porque nesse momento, quando a chuva hoje passa 15 dias sem chover, você tem essa água acumulada em algum local. Tá? Em algum local. E esse acúmulo de água nesses locais é exatamente quem vai fazer a proliferação do Aedes. Né? Agora, a gente, infelizmente, também tem que dizer, a nossa criação de Aedes, nós estamos com nossa estatística evidenciando isso, caracterizando exatamente que a nossa criação de Aedes está dentro de nossa casa. Dentro de casa. Continua esse mesmo problema, Hoje, né? Pelo resultado do Lira que nós fizemos agora no mês de agosto, nós temos praticamente 90% de criação de Aedes dentro de casa. Vixe, Maria. Dentro de casa. Quer dizer, as pessoas ainda não tomaram essa conscientização de que é a população quem deve fazer esse dever de casa para que a gente tenha esses números, vamos dizer, não erradicar, não vou dizer isso, mas mais confortáveis? Olha, com certeza, Helder, eu gostaria de, talvez, né, mudar um pouco o pensamento da população de São Luís, de cada morador. Só para você ter uma ideia, do nosso trabalho de campo, as visitas que nós fazemos de residência em residência,
Nós temos praticamente um total de 400 e poucas mil visitas realizadas de janeiro a agosto. De janeiro aqui. Mas a metade dessas visitas, nós encontramos que os depósitos eliminados chega praticamente a metade desses depósitos visitados. Tá? O que quer dizer isso aí? O que eu quero explicar a essa população? Porque nós temos a população praticamente à mercê dos nossos agentes de combate à dengue. Ele vai numa casa hoje e só volta 60 dias. Então você não pode esperar 60 dias para tomar providência na sua casa. Né? Sim, isso é uma responsabilidade do proprietário. Então o que acontece? Esses depósitos ficam acumulando água, ficam criando o Aedes, tá? E a população não toma cuidado com esse depósito. Deixa eu ver se eu entendi bem a coisa. O agente de saúde passa hoje, encontra um vasinho, alguma coisa lá como depósito de água, né? Que seja uma tampa de refrigerante, mas está com água acumulada, está valendo. Quando ele voltar com 60 dias, é possível ele encontrar a mesma situação que ele deixou? A mesma situação, porque não é a mesma larva, né? Sim, mas eu falo assim, ele jogou aquela água fora, ele limpou tudo, aquela coisa toda. Mas ele pode voltar dali a 60 dias e encontrar a situação repetida? Com certeza encontra, em algumas residências encontra. Mas aí é complicar a coisa mesmo, né? Aí, complicado, porque a população... Eu não quero jogar a culpa à população, claro, absolutamente claro, não. nem eu. Eu quero, como morador também de São Luís, se sinta responsável, dizer né? que eu sou responsável para não criar esse mosquito dentro de casa. E qual é a forma que eu vou fazer para não criar? É não deixar essa água acumulada, tá? E uma vez que o agente passou o trator, é para na próxima visita que a gente fizer 60 dias depois não encontrar mais nada. Sim, mas sim. Acontece que às vezes encontra e a população insiste em ficar com essa água acumulada. E eu quero até colocar o seguinte, porque as pessoas também, eu digo que não pode precisar desse agente estar na sua casa todos os dias. E quando ele voltar a 60, o que você tem que fazer é estar trocando essa água semanalmente. Sim, porque você não sabe o que pode acontecer uma vez que os ovos estão nas paredes dos depósitos e esses ovos, eles são invisíveis, né? Quando você põe água, ele eclode e vai formar um mosquito. Ele fica lá quietinho, se fazendo de morto, né? Exatamente. Se houver água novamente, ele vai... Vai e reproduz novamente. Deixa eu só ver se eu entendi aquele raciocínio da chuva. Quando ela dá de 15 em 15 dias, vamos pegar esse período, de 15 em 15 dias, ela vai ficar acumulada em algum ponto. Quando ela acontece quase todos os dias, aquela água vai estar corrente, é isso? Corrente, exatamente. É porque a água torrencial, ela lava tudo, né? Então, ela não deixa a água ficar parada. O acúmulo de água, tá? Entendi. Tá. Então, a gente vai fazer só um intervalozinho aqui na nossa conversa, é rapidinho, a gente toma um café e volta logo, é um minuto só. Estamos de volta e eu estou conversando aqui com o doutor Pedro Tavares sobre o combate à dengue, a doença que aumentou esse período agora no Maranhão, em São Luís, 44%. Por isso a gente deve tomar cuidado e a gente estava falando nessa parceria, ou nessa participação da população. Eu acho que eu entrevisto você há mais de 10 anos, vamos dizer assim, e a gente sempre fala das mesmas coisas. A situação não muda, não? Olha, Elda, infelizmente ela às vezes não muda por nossa própria culpa, né? É nosso comportamento que não muda? Nosso comportamento. Olha, só para você ter uma ideia, nós tivemos um projeto chamado Projeto Kombi, né? Que era um projeto americanizado para mudança de comportamento. Nós fizemos treinamento aqui com a OPAS, o pessoal da OPAS. Então é o seguinte, fizemos um trabalho muito importante na Coab Anil 1. Essa Coab Anil 1, nós levamos toda a nossa força de trabalho para fazer um trabalho semanal na Coab. Então, qual era a tentativa? Primeira coisa, não usar mais produto inseticida, tá? Não usar inseticida, porque inseticida você sabe que é maléfico, né? Sim. Agride ambiente, faz ele faz a tarefa dele, mas mais do que isso. Exatamente, né? embora matando o mosquito, mas tem alguns prejuízos. E aí a finalidade era o seguinte, não usar nem larvicida, né, no depósito que tem lá a larva, né? E exatamente para matar a larva, e nem tampouco inseticida para matar o mosquito adulto. O que nós fizemos isso aí, tivemos com a população da Coab Anil 1 durante um ano inteirinho fazendo esse tipo de paternalismo. Indo semanalmente, verificando depósito por depósito, conversando com cada morador e orientando cada morador.
Mas pensa o seguinte, depois de um ano, nós tentamos dizer o seguinte, ó, nós já estamos cansados de fazer isso na Coab. Andem com as próprias pernas. Exatamente. Vamos tentar ver se a Coab caminha com as suas próprias pernas. Aí passamos 15 dias sem frequentar a Coab. Já começava a aparecer alguma coisa de lá. Vamos passar um mês ou mais tempo. Quando voltamos, já estava acontecendo casos, né? Meu E Deus. mosquito criado na Coab Andiúna. Então, é para você ver que isso é nossa culpa, né? É nossa culpa. É a nossa cultura, né, de achar que o combate a problemas desse tipo é só responsabilidade do poder público. Pois Quer dizer, um ano todo de trabalho, de conscientização, pode ser, vamos dizer assim, eliminado numa semana que vocês passarem sem lá. Isso é um bairro, imagine todos os bairros da capital. Então a intenção, Elda, só para fazer uma conclusão desse projeto Kombi, era uma vez essa experiência dada certo na Coab, estender para a cidade toda. Né? Sim, agora ele não foi adiante. Agora, como ele não foi para frente, como é que nós vamos entender que a população inteira de São Luís vai aceitar esse projeto e vai fazer aquilo que realmente é sua tarefa? Era um projeto piloto, na verdade, né? Vocês queriam ver o resultado. A partir daí, vocês não estenderam para outros Tivemos 0% de infestação e 0% de casos na Coab nesse período, mas com esse assistencialismo, esse paternalismo. Agora, a partir do momento que a gente desatrelou esse paternalismo, a população voltou a ter o mesmo comportamento anterior. Assim fica complicado, gente. Se a gente não cooperar, se a gente não ajudar, se a gente deixar aquele inocente vasinho de planta cheio d'água lá por uma semana, não tem outro jeito. O dengue, esse mosquitinho, ele é safado pra chuchu, vamos combinar, né? É verdade. Ele fica lá tranquilinho se fazendo de morto. Na hora que vem um pouquinho de água, ele eclode e é possível. Com relação a isso, quais os bairros aqui que ainda apresentam maior foco de doença? Olha, por incrível que pareça, nosso centro da cidade, né? É o centro. Monte Castelo, João Paulo. Sempre foi, né? Aqui é o Lira, a Belira, né? E você tem áreas como a Cidade Olímpica, que inclusive nós temos que dizer, né? Que nós vamos fazer um trabalho importante com a CAEMA, né? Com a Companhia de Água de São Luís, do estado do Maranhão. Vamos fazer um outro trabalho também associado com blitz urbano e outras ações, para a gente ver se em determinados locais, assim como na Cidade Olímpica, a gente diminui essa questão de grande quantidade de aéreos que tem nos locais. A resistência da população, ela ainda continua assim, tipo, vocês não vão entrar aqui, ou então muita casa fechada? Como é que está, vamos dizer assim, o ingresso dos agentes dentro das casas? Olha, tem N fatores que ocasionam um problema de casa fechada, né? A resistência do morador, ela tem sido bem menor, né? Graças a Deus. É diminuída a cada momento. Mas nós temos também alguns problemas. Por exemplo, a gente trabalha no serviço normal, né? Mas as pessoas saem de casa, vão para o trabalho e só voltam à noite, né? E aí não tem como, fechada, né? Então tem alguns fatores que permeiam nessa situação e que dificultam a ação do agente, né? Mas a gente tenta, de todas as maneiras, criar alternativa para poder entrar nesse imóvel, tá? Entendi. Isso não pode anular um pouquinho o trabalho? Por exemplo, essa situação, a gente sai de manhã, só chega de noite, às vezes não fica ninguém na casa. Vocês vão visitar uma rua, por exemplo, tem 2 ou 3 casas que não puderam ser visitadas por conta dessa situação, que até independe da vontade do morador. Mas isso não pode atrapalhar o trabalho todo feito nessa rua, se nessas casas houver foco de... Olha, com certeza, porque você dentro de uma casa fechada, você não sabe o que tem dentro dela. Se realmente tiver algum depósito, né, que cria o mosquito, esse mosquito ele vai fazer a mesma coisa que faz no ferro velho, numa sucata, num cemitério. Lá não tem gente. Então ele sai de lá e vai para as casas onde tem pessoas. Tá? Ele gosta de gente por perto, Ele gosta de gente por perto. Ele gosta de sombra, água fresca, companhia. Exatamente, tem que ter companhia para ele. Então ele se cria ali, não tem ninguém, então ele vai procurar residências, né? Para poder fazer aquilo que é a sua evolução em termos de mosquito. A gente falou que ele pode ficar invisível aqui nas bordas de um copo, por exemplo, esperando a água chegar. Quanto tempo ele pode resistir, Davi? A informação em termos de literatura, mais de 450 dias. Mais de um ano ele pode ficar lá se fingindo de morto? Mais de um ano ele fica inativo, né? Fica ali inerte, mas ele vai fazer o seguinte, no momento que ele se encontra com água, ele vai tentar já
nesse período, ele já está muito mais amadurecido. Quanto mais tempo ele passar, mais amadurecido ele fica. Basta É um período de incubação, vamos dizer assim. Não é nem incubação, porque ele já está formado, seria né? um período de hibernação. De né? hibernação, é isso. Hibernação fica inativo, né? Fica inativo. E passa esse período todo, mas quando ele volta com a força toda dele. Tá? Ok. Nós vamos fazer de novo um rápido intervalinho aqui na nossa conversa e daqui a pouco a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre o que a população pode fazer nesse processo de combate à dengue. Um minutinho só, volto já já. De volta aqui para o nosso último bloco de conversa sobre o crescimento da dengue no estado e o combate a essa doença. E vamos pegar, por exemplo, esse trabalho que vocês fizeram lá na Coab. Era um projeto piloto para ser disseminado para a cidade inteira. A partir do momento em que ele não deu certo, quais são as estratégias agora? Bem, nós estamos aí tentando inovar com outras maneiras, né? Inclusive, nós tínhamos um projeto aqui importantíssimo, né? Chamado Selo Legal. Como? Selo Legal. Selo Legal. Selo Legal. Por que selo Legal? Selo Legal, você sabe muito bem que aqui nós temos hoje, principalmente as borracharias, né? Uhum. Borracharias, que era um trabalho feito junto com os borracheiros. E a questão dos ferros velhos também, sucatas, né? O que é que acontece? Essas estruturas, elas... Se a gente for analisar de perto todas elas são as maiores criações de mosquito que tem de Aedes. Sim, dá até para entender tranquilamente. Seriam. Os ferros velhos, você vê que existe aquele rolo de sucata, né, misturado ali, né, vários depósitos, acumulando água e criando mosquito. Né? As borracharias, se nós não tivermos cuidados com os pneus, vai acontecer a mesma coisa também. Então o Selo Legal, nós criamos para quê? Para descer com uma equipe multiprofissional. Aí nós teríamos vigilância sanitária, a dengue, né? Nós teríamos blitz urbana, teríamos SEMAN, SEMOSP, uma série de instituições interligadas. Uma força conjunta mesmo, força né? conjunta, uma tarefa conjunta, uma força-tarefa conjunta, para quê? Para se conscientizar cada morador o seguinte: se você quer, ninguém está querendo tirar ganha-pão de ninguém. Eu pelo menos não tenho essa intenção. Claro. Não tenho. Então, mas é o seguinte, o proprietário de uma borracharia, que ele faz um espaço físico lá para colocar seus pneus. E esse pneu não tem condição de ficar dentro daquele espaço, aí ele jogar do lado externo, ele está criando um problema para a comunidade. Tá? Então, nós teríamos que conscientizar todo esse pessoal para fazer um estabelecimento que cubra, seja coberto, que acondicione esses pneus, materiais muito bem e que não ofereça esse risco à população. Tá? Entendi, quer dizer, tem que ser uma área coberta que dê conta de ficar com todo o estoque, vamos dizer assim, exatamente, que eles têm de enxuto, material inclusive ali. Enxuto, né? Enxuto, sabe? E as que cumprirem direitinho ganham o selo, é isso? Exatamente, as que estariam dentro das normas receberiam o selo. Isso já começou a ser feito? Não, nós fizemos aí em 2015, 2016, né? Demos uma parada, mas nós vamos reativar esse projeto, porque eu acho que é um projeto muito importante para a cidade de São Luís e a benefício da cidade. Até porque a gente estava numa situação confortável, né? Até julho, vocês estavam mais ou menos tranquilos, vamos dizer assim. Agora, acendeu a luz amarela ou vermelha? Não, na verdade, nós temos sempre com sinal de alerta, né? Sempre com sinal de alerta, né? Essa sinaleira ligada, né? Da seguinte maneira, porque nós estamos dentro de uma faixa de médio risco. Nós estávamos com 2,7% de infestação no geral da cidade, estamos com 1,8% de infestação. Então, isso representa o quê? Está no estado de alerta e médio risco. Então, nós estamos sempre nesse estado. E isso é que a população tem que entender. Por que nós estamos sempre nesse estado? Porque a população tem que entender que tem que trabalhar junto conosco. A prefeitura fazendo sua parte e a população também fazendo a sua. O agente vai tratar seu depósito? Sim, vai tratar. Vai visitar a sua casa? Sim. Agora, você não pode esperar 60 dias para pegar uma garrafa de refrigerante, de cerveja, e esperar que a gente volte para derramar essa garrafa. Para derramar essa água que está dentro dessa garrafa. Não pode. Não tem cabimento, não é isso? Não tem não. Não tem cabimento. Não. Porque vocês podem cuidar de espaços maiores, vamos dizer assim, uma borracharia, um ferro velho, essa coisa. Mas o que está dentro da nossa casa é de responsabilidade nossa. E parece pouco, né? Mas se a gente fizer essa parte, cada um fizer uma parte dessa, vamos pensar, vamos
me somar o resultado que isso não pode dar Com- nesse trabalho todo de vocês. Com certeza. A expectativa de vocês até o final do ano, esse crescimento, essa taxa de registro aumentar ou ela pode se estabilizar, pode descer? Como é que funciona isso Olha, para vocês? Tudo indica que ela pode se estabilizar uma vez que nós estamos num período aproximadamente de seca, né? Então, até outubro, novembro e início de dezembro, a tendência dessas notificações é baixar, né? A população, você vê que as unidades de saúde, né, estão ainda muito caladas, né, quietas. Você não tem informação de explosão de casos de dengue, tá? Não tem. Então isso é que a nossa intenção exatamente é preservar essa tranquilidade da população, não deixar que essa população ela tenha problema, vá para se estabelecer numa unidade de saúde, né? Ou a cidade toda nas unidades de saúde, você ter pacientes internados, né, hospitalizados e internados, porque vai ser um grande prejuízo, tanto para a prefeitura quanto para a população. Ainda não chegamos nesse estágio, ainda não. Ainda né? não, nós não esperamos, porque isso Nós aí... não vamos chegar, pronto, vamos ficar de dedo cruzado porque aqui. isso também, isso representa, você está diante de um quadro de surto ou de epidemia. Tá certo, Coisa que nós estamos trabalhando intensamente para que não aconteça aqui em São Luís. Por enquanto a luzinha está amarela, já está aumentando um pouquinho a intensidade desse amarelo, né? A intenção das autoridades de saúde é que ela volte para aquela luzinha só de alerta mesmo. Que a gente faça, cada um fazendo a sua parte, gente, vai dar um resultado tão fantástico, tão legal, que a gente que vai agradecer. Porque se a gente não tiver dengue, não é o agente de saúde que não vai sentir, somos nós mesmos. Então, se a gente preservar a nossa família, a nossa rua, a nossa casa, aí vai aumentando a cidade, o estado, né? Com certeza. Todo mundo trabalhando junto vai dar um resultado muito bom, com toda certeza. Não é saudável, benéfico, todo mundo está sadio, trabalhando, né? Eu já tive dengue. Dengue é uma doença tão chata. Você querer estar dentro do hospital, hospitalizado e doente. É verdade. Vamos fazer a nossa parte, vamos cumprir a nossa parte, vamos tirar água acumulada de dentro de casa. Seja uma tampinha de refrigerante, como a gente falou aqui, vai dar um resultado ruim. Então, vamos eliminar esses focos. Não precisa o agente de saúde chegar lá e dizer, você tem que jogar essa água fora. A gente já sabe que tem que jogar. Então, vamos fazer a nossa parte. Doutor Pedro Tavares, muito, muito obrigado mais uma vez por esses esclarecimentos aqui. Nós é que temos a agradecer, Elda, de agradecer prazerosamente essa sua atenção, tá? Juntamente conosco da Secretaria, vamos trabalhar juntos, né? Vamos procurar mudar um pouco a cabeça da nossa população, fazer com que a nossa população conscientize. Infelizmente, você tem que entender que a Aedes aegypti se combate a todo dia, todo santo dia. Esse é um mosquitinho saliente, que se a gente não tomar cuidado, ele vence a gente. Nós não podemos voltar a eras antigas, né, de terceiro mundo, por exemplo, como Cuba, né? Fazer com que São Luís tenha uma epidemia. E aqui nós já tivemos realmente episódio dessa maneira. Voltar ao passado para ter crueldade de pessoas hospitalizadas, internadas e sofrendo por conta de um mosquito pequeno que nós temos toda a condição de combater. Que a gente pensa que tem e ele está sempre ganhando da gente. Mas olha, muito obrigada, bom dia para você, bom dia para você que está aí do outro lado também, que nos acompanha e que sabe que toda essa conversa fica guardadinha para você no nosso site, pode acessar a hora que você quiser, pode ver as nossas páginas nas redes sociais, está lá tudo prontinho para você. E só para lembrar, eu te espero aqui todos os dias às 8h30 da manhã. Tchau.